Abra na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 18, ou seja, até o final da carta de Pedro, da segunda carta do apóstolo Pedro. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi-lhe dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, ou seja, cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na... Estão acompanhando? Crescei na... E de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, pode fechar a sua Bíblia também, né? Se você acessou pelo celular, pode desligar agora neste momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo o que o Senhor fez neste culto. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem cuidado da nossa vida, corpo, alma e espírito. Nós te louvamos, ó Pai, porém também nós nesta manhã queremos te pedir algo mais, que a sua boa obra que iniciou-se neste culto, ela se complete nesta manhã, que o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações, conduzindo a nossa vida, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem algo para revelar a cada um de nós nessa manhã. Que se cumpra a sua vontade, acima de tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema dessa ministração é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é o tema dessa ministração. Ontem no encontro eu conversava com uma pessoa e essa pessoa dizia assim: porque a igreja, aqui a nossa igreja, ela não foca em algo específico, Por exemplo, ele dizia, da questão da inteligência emocional, não trabalha com foco nessa questão, da alma, do sentimento, das emoções e tudo mais e tal, como muitas igrejas estão fazendo nos dias de hoje. E eu dizia a ele que nós acreditamos que o Evangelho ele é integral, o Evangelho ele é completo, e que para uma igreja ser uma igreja saudável, nós temos que olhar não somente para uma área específica da nossa vida, nós temos que olhar para a nossa vida como um todo. A própria palavra de Deus, o próprio Evangelho, nos ensina a respeito disso, nos ensina a cuidar e a tratar e conduzir todas as áreas da nossa vida conforme a vontade de Deus. Então nós não podemos sermos desequilibrados nesse sentido. Há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, por exemplo, a igreja ela pregava muito a respeito dos céus. Existia muitas igrejas, a maioria das igrejas, grandes igrejas aqui no nosso país, falava muito a respeito dos céus, da Nova Jerusalém, se pregava muito a respeito do Apocalipse, eu dizia que dava um ibope, chamava a atenção naquela época. E as igrejas que focaram naquilo, naquele tempo,
elas cresceram muito. Porém, ao mesmo tempo que cresceram, né, quando passa, né, essa onda passa, a igreja acaba o quê? Né, diminuindo, regredindo novamente. Depois da pregação dos céus, né, foi invertido. Né, a igreja começou a pregar muito a respeito do inferno. Né, se falava de inferno, se você é um crente aí há mais de 20 anos, né, você vai se lembrar disso. Né, a igreja pregava muito a respeito de inferno, de demônios, né, surgiram muitos livros, né, que ficaram até famosos em relação a isso, né, e as igrejas que colocaram o foco nesse tipo de pregação, nesse tipo de ensino, naquela época até cresceram muito, mas quando isso passou, a igreja ela voltou, né, a diminuir, a regredir. Né, depois dessa onda, veio a onda da prosperidade. Né, surgiram igrejas no nosso país, né, com um foco em relação à prosperidade, à vida financeira. Né, então surgiu vários tipos de culto focado, né, em prosperidade, surgiram várias igrejas inteiras assim, né, com foco, às vezes 100% na questão da vida financeira. Né? E essas igrejas, elas cresceram e cresceram por um bom tempo. Porém, né, passa. Né? E quando isso passa, nós vemos o quê? Né? A igreja, ela regredindo, as pessoas indo embora, porque a igreja, ela não se preocupou em tratar, né, do coração da vida da pessoa como um todo. Né? E hoje, o momento que nós vivemos é o momento, né, da questão da alma, dos sentimentos. É óbvio que nós estamos vivendo, né, um tempo onde as doenças da alma, agravadas ainda mais pela questão da pandemia, né, é uma realidade. Né? Então, nós não podemos negar que existe um problema crônico, né, nas pessoas, né, em grande escala, relacionada à alma. Agora, tem as igrejas, né, que estão vendo nisso, né, um nicho, né, estão colocando foco, né, só prega a respeito do quê? Da alma, né, da cura da alma, dos sentimentos, da inteligência emocional. Né, aí conduz as suas pregações mais para um treinamento emocional. Né, e tudo tem o seu valor, eu não estou aqui criticando, né, eu estou aqui apenas demonstrando à igreja como, né, a igreja tem a tendência de se comportar ao longo da história. Então, hoje nós vemos muitas igrejas, né, focadas com isso, que prega apenas isso. O foco principal dos cultos, dos ensinos, é em relação à emoção, à alma, à inteligência emocional, né, como você equilibra a sua vida, né, e tudo isso tem o seu valor. Né, e tem que ser ensinado, e tudo tem que ser ensinado à luz da palavra. Porém, eu acredito, né, que o ensino da palavra, ele tem que ser integral. O ensino da palavra, ele tem que ser abrangente. Ou seja, né, se nós quisermos realmente não termos problema no futuro a respeito de questão financeira, nós temos que ensinar aqui no presente. Se nós não queremos ter problemas no futuro a respeito de salvação, a gente tem que plantar agora. Né? Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Por isso, nós nos preocupamos, né, em ensinar a igreja em todas as áreas. Né? Ensinar a igreja, né, como conduzir a sua vida em todos os sentidos. Como sementes que nós plantamos aqui e que nós vamos colher no futuro. Né? E é como um prato, né, uma refeição, um prato de comida que você faz que tem que ser equilibrado, não é? Não é assim que nos ensinam, né, um alimento equilibrado e você tem que colocar um pouco disso, um pouco daquilo, equilibrar, balancear a sua alimentação. E espiritualmente também é a mesma coisa. Nós temos que balancear esse alimento espiritual, a fim de que todas as áreas da nossa vida, né, recebam nutrientes, recebam alimentos, a fim de que nós não sejamos saudáveis num sentido e doentes em outro sentido. Amém? Assim que nós entendemos a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero falar a respeito de maturidade espiritual. Deus é um Deus trino. A palavra trindade não é uma palavra bíblica.
né? Foi uma palavra que foi cunhada aí lá por volta do século II, do século III. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Porém, Deus é trino, ou seja, né, Deus se compõe, né, em três pessoas. Deus Pai, Deus e Deus Espírito Santo, né? Então, tudo é Deus, né? Existente nessas três pessoas. Quando nós lemos o Evangelho, né? O Evangelho fala a respeito da biografia de quem? Os Evangelhos falam a respeito de quem? De Jesus. Jesus é o Deus Filho. Sim ou não? Ok? Quando nós lemos ali Atos 2, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: fica reunido aqui em Jerusalém, que do alto, né, descerá o quê? O Espírito Santo. Vocês serão revestidos do Espírito Santo. Deus, né? Deus, Espírito Santo. Né? E quando Jesus está lá naquele jardim, o jardim do Getsêmani, ele está orando. A quem ele está orando? Ao Pai, Deus Pai. Né? Então Deus, ele existe nessas três pessoas. Parece ser algo muito complicado de entender, mas não é não, né? Tudo é Deus. Quando você for ler a Bíblia, né, você leia com essa atenção e com esse critério. E nós usamos, né, uma metáfora, uma figura de linguagem, né, e é muito utilizada em relação ao Pai, né, porque Deus também é Deus Pai, como eu já havia dito. Né, e quando nós procuramos entender Deus, né, buscando as características de Deus, nós fazemos sempre uma comparação, né, com o quê? Com o nosso Pai aqui na Terra, não é? Quando você fala assim, Deus é Pai, né? Inclusive é até um clichê aí, né, que as pessoas usam. Deus é Pai, né? Deus é Pai. Por que nós falamos isso? Porque nós relacionamos, né, Deus com o nosso Pai aqui na Terra. E não está errado. Né? Quando a Bíblia nos fala a respeito disso, é exatamente a forma que a Bíblia nos ajuda a compreender Deus. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem, essa comparação, ela é válida e ela é interessante e ela nos ajuda muito a compreender um pouco a respeito de Deus. Porém, existe uma diferença muito importante. E essa diferença todos nós precisamos compreender. Um pai, né, o nosso pai, um pai aqui que tem filhos, né, estou falando um pai natural aqui dessa terra. Né? Quantos aqui são pais? Levante a mão. Levanta a mão aí, Eduardo, já está no caminho aí, muito bem. Né? A esposa dele, Alessandra, está grávida. Né? Então, qual que é o objetivo de um pai aqui nessa terra? Qual que é o nosso objetivo para com os nossos filhos? É o quê? Ensinar os nossos filhos? Sim ou não? Sim, você ensina o seu filho, não é? Você quer ver o seu filho crescendo, não é? Com saúde, você quer vê-lo crescendo em sabedoria, esse é o nosso desejo. E por que você quer isso? Porque o maior desejo de um pai é ver o seu filho independente. Pensa um pouquinho. Tá certo que não é muito o que a nossa alma quer. Né? Eu vejo lá em casa, né, o Pedro e a Chloe crescendo. Né? Ontem a Chloe estava pregando aqui no Wake, né? A gente fez uma sessão de acompanhamento lá no encontro, né? Tá pregando aqui, eu fico vendo essas coisas, né? Eu fico feliz, mas a nossa alma, ela fica um pouco assim, né? Angustiada de ver os filhos crescendo e você saber que daqui a pouquinho, né? Não muito tempo, daqui a pouco, né? Vai bater asa e vai voar do ninho. A nossa alma não quer muito, porém o desejo, a nossa obrigação, né, o nosso trabalho como pais é exatamente esse, né, fazer dos nossos filhos independentes. Não é assim, Nil, que está do lado da Jaque aí? Né? Não é? Independente, não vai na casa da mãe filar boia,
é uma belezinha, né? Tá independente, tem a casa dela, né? O esposo, o filho, tal. É assim que funciona. Nós queremos que os nossos filhos sejam. Ninguém quer um filho ali, né? Às vezes já bem avançado de idade, ali, né? A mãe passando a manteiga no pãozinho, quentando o leite. Se é seu caso, meu irmão, essa palavra é para você, né? Quentando o leite, né? Mãe, passa a minha camiseta, né? Não é isso, né? A vida não funciona dessa forma, né? Os pais criam seus filhos para que eles sejam independentes, para que eles sigam a vida deles, né? Sem depender, né, dos pais, e essa dependência é em todos os sentidos. Porém, né, o Deus Pai, ele é diferente. Deus, quando nos olha como filhos, ele vê as coisas de uma forma diferente. Então, a comparação ela é válida. Porém, um pai natural, né, cria o seu filho para ser independente. Agora, Deus quer que nós cresçamos, e o texto diz isso, e crescer em Deus é o contrário. Né? O que é o crescimento? Né, o crescimento em Deus. Né? O que representa esse crescimento? Representa dependência. No mundo natural, quanto mais um filho adquire maturidade, mais independente ele fica. No reino espiritual, quanto mais nós adquirimos maturidade, mais dependentes de Deus nós ficamos. Então, isso é inverso, é o contrário. Né? O que acontece é que, por fazermos essa associação, né, às vezes, nós confundimos as coisas. Nós achamos que ser uma pessoa madura espiritualmente é ser uma pessoa que toma suas decisões sozinhas, né? É ser uma pessoa que não depende de nada. Ah, eu já sou maduro espiritualmente, eu não dependo de nada. Eu já estou vindo aqui na igreja há tanto tempo, já ouvi a respeito de finanças, eu já ouvi a respeito de família, eu já ouvi a respeito de tantas coisas, já compreendi tudo isso, já anotei, já estudei. Agora sim, fique tranquilo, Deus Pai, porque eu agora sou maduro, eu estou independente de ti, né? Eu já sei lidar com todas as situações. Não é essa a maturidade, né, que se relaciona com a nossa vida espiritual. Uma pessoa madura espiritualmente é uma pessoa que aprende todos os dias a depender mais de Deus. Quanto mais dependentes de Deus, quanto mais Deus se faz necessário nas áreas da nossa vida, e quanto mais essa necessidade ela é intensa, mais maduros nós somos espiritualmente. Então eu pergunto para você, né, qual é o seu nível de maturidade? Né? Qual é o seu nível de maturidade espiritual? Você é uma pessoa dependente de Deus. Você é uma pessoa extremamente dependente de Deus. Você é uma pessoa cuja sua vida você não consegue imaginar sem Deus. Nós precisamos medir esse nível. Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós buscamos uma maturidade nesse mundo que eu chamo de natural, nós também precisamos buscar uma maturidade no reino espiritual, no mundo espiritual. Nós precisamos adquirir maturidade. E como nós conseguimos essa maturidade? Né? O Pedro aqui, ele já deixa algumas coisas bem alinhadas. Né? Como que nós conseguimos adquirir maturidade? Né? Essa maturidade espiritual. Né? Jesus Cristo, ele veio aqui nessa terra pregar o reino de Deus, veio com um propósito principal, que é a obra da cruz. Porém, Jesus, Vanessa, nos deixou o quê? Um padrão. Né? Jesus nos deixou, né, um modelo perfeito de como nós temos que viver aqui nessa terra. Então, você quer ser uma pessoa madura? Busque ser semelhante a Jesus Cristo. Você, homem, quer ser
né, uma pessoa com maturidade espiritual, né, antes de você tomar as suas atitudes, né, ao longo do seu dia, né, reflita a respeito disso. Eu estou com as minhas atitudes, com aquilo que eu estou falando, diante daquilo que eu estou fazendo, a forma que eu estou conduzindo a minha vida, eu estou sendo semelhante a Cristo Jesus, né? Eu estou sendo parecido, eu estou mais próximo de Cristo Jesus. Você já teve a coragem de fazer essa pergunta? Você, marido, quando está conversando com a sua esposa, tomando uma decisão, você já parou para pensar nisso que você tem falado, o jeito que você tem se comunicado, né? O Lu e a Samira pregaram a respeito de comunicação, né? De comunicação aqui para os casais na quinta-feira. Como você tem se comunicado? Será que Jesus, no seu lugar, faria da forma que você está fazendo? Essa é a medida. E nós temos uma dificuldade de compreender isso. Por quê? Porque nós vamos tirando a nossa medida, o nosso parâmetro, a nossa forma, né, de outras coisas. Nós vamos buscando no mundo os padrões, né, nós vamos buscando em pessoas padrões, e pessoas são importantes, nos incentivam, nos ensina. Porém, o nosso padrão principal, o nosso modelo principal de conduta de vida é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo João, quando ele inicia o seu evangelho, ele inicia da seguinte forma: o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Esse verbo é a palavra de Deus. Então, como nós podemos sermos semelhantes a Cristo quando nós observamos a palavra e aplicamos a palavra com toda a intensidade na nossa vida? E isso é maturidade. Quando sobe uma pessoa aqui, né, hoje a Adra subiu aqui para poder ensinar a respeito de finanças, o que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é aquela que ouve, que analisa a sua vida, compreende a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus independente de. Por isso as coisas de Deus são alcançadas com fé. As coisas de Deus não são alcançadas pela racionalização das coisas. Porque esse negócio de trazer dízimo e oferta na casa de Deus, na igreja, racionalmente isso é loucura, não é? Como que pode ser um negócio desse? A Bíblia diz que você que dá, né, você dando, você recebe. Essa matemática, Jeff, não fecha. Não fecha. Por isso é uma questão de fé. Quanto mais fé nós empenhamos, mais maturidade, porque a fé nos faz dependermos de Deus, e nós temos que ter experiências de fé. Você tem que pedir a Deus: Senhor, permita que eu tenha experiências de fé. A do Carmo subiu aqui para poder orar, empenhando fé. Não existe nada, não se descobre nada porque não existe nada, e nós cremos no quê? Na cura. Isso é empenho de fé. E como nós empenhamos a fé e mais a empenhamos, mais maturidade espiritual nós adquirimos. Sabe por quê? Porque a fé é uma das primeiras medidas de maturidade espiritual. Eu pergunto para você: você tem sido uma pessoa racional ou você tem sido uma pessoa de fé? Diante dos problemas que surgem na vida, e eles surgem sim, né? Como você tem agido? Porque nós entendemos sim que nós temos que fazer as nossas contas, nós temos que ter o nosso planejamento, né? Tudo isso é importantíssimo. Aqui na igreja nós ensinamos dessa forma. Tem que sentar e colocar na ponta do lápis as coisas, tem que traçar os seus planos, né, de curto, médio e longo prazo. Temos que ter a nossa estratégia, a nossa organização. Tudo isso é importante para a tomada de decisão. Porém, você tem decidido como? Pela sua cabeça?
ou você tem decidido com fé? Decidir com fé é quando a conta não fecha, mas você crê. É quando o diagnóstico médico não vem, mas você crê na cura. É quando o problema do relacionamento, ele chega num ponto humanamente sem solução. E isso acontece na nossa vida. De pessoas que chegam em atrito nos seus relacionamentos, que você olha aquilo e você analisa e fala assim, não tem jeito, não tem jeito. Quantos casais não chegam para a gente numa situação, e quando conta a história para a gente, o tintim por tintim, e começa a falar, aí o marido fala, a esposa fala, e aí fala, e você vai analisar, muitas vezes, se eu for pensar racionalmente, eu vou pensar da seguinte forma, tem que separar, isso não vai dar certo não, vai dar morte. Vai dar morte. Ah, pastor, às vezes você pensa assim, penso. Às vezes as pessoas deixam as coisas acontecerem, né? Deixa a vida ladeira abaixo, né? Que vira uma bola de neve tão gigante que para parar ela lá no final da montanha é difícil. E se formos olhar racionalmente, é assim que nós pensamos. Porém, aquele que tem maturidade espiritual, mesmo que esse pensamento, mesmo que a situação esteja desesperadora, ele crê, ele crê, ele crê. Ele lança palavras de fé. Né? E quantas pessoas não vêm com a sua vida destruída aqui na igreja pedir um conselho? Vem com o seu relacionamento destruído, com a sua família destruída, com a sua vida emocional, né, destruída aos pedaços, a sua vida financeira profissional aos pedaços. Vem totalmente desistida porque humanamente a situação é complicada. Mas ouve uma palavra, porque essa palavra nos enche de fé. E ao sermos cheios dessa fé, nós começamos a aplicar isso na nossa vida. Nós começamos a resolver as coisas que estão diante da gente. Resolver um grande problema não é muito difícil, desde que você comece a resolver pelo começo. Diante daquilo que está nas suas mãos. E você faz algo, um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Né? E daqui a pouco você olha e fala, meu Deus, como eu consegui resolver um problema tão grande? Seguindo em frente, crendo em Deus, fazendo o dever de casa. Amém? Se a sua situação hoje é essa, você está desesperado, né, em alguma área da sua vida, sabe o que eu desejo? Eu desejo que com essa palavra você adquira maturidade espiritual. Que você faça assim o seu dever de casa, faça o seu melhor, porém que você empenhe fé, que você tenha fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que a sua casa é uma bênção, eu declaro e digo, a sua casa é uma bênção. Amém? Mesmo que hoje você não enxergue isso. Se a palavra de Deus diz que nós seremos pessoas prósperas sobre a face dessa terra, que nós teríamos, e a Bíblia fala de dinheiro, não para emprestar, mas para semear na vida do irmão. Eu creio nessa palavra e eu sei que você é próspero no nome do Senhor Jesus. E eu quero que você também empenhe a sua fé. Ah, Du, mas aqui as coisas assim é muito complicado, está muito difícil. Eu creio num Deus especialista em coisas muito complicadas e em coisas muito difíceis. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Jesus. O que nós precisamos? Levantar, erguer a nossa cabeça e seguir em frente, observando a palavra de Deus, fazendo o nosso melhor todos os dias, e declarando a palavra de fé. Você, esposa, mesmo que não enxergue no seu marido aquilo que realmente é um padrão bíblico de pessoa, continue crendo. Isso é maturidade espiritual. Isso é fé. Isso é dependência de Deus. Olhando para os seus filhos, por mais que você os ame, talvez você não enxergue um futuro promissor para os seus filhos.
Ah, mas acontece isso, acontece. Acontece. Mesmo que isso racionalmente não seja possível, continue crendo. Continue crendo no seu filho, na presença de Deus. Quem sabe não ministrando neste altar. Né? Ontem eu fiquei tão feliz, né, de ver a Chloe aqui. Ela tem 12 anos, mas tem, graças a Deus, muita maturidade. E não é a gente que força isso, não. Né? Pelo contrário, né? Nós insistimos que ela seja criança o máximo de tempo que ela puder. Né? Mas nós vemos isso. Isso nos deixa felizes. Né? Hoje até o meu filho, a Sara, colocou ele emergencialmente ali para passar, né, as músicas. Eu fico feliz de ver os meus filhos servindo aqui na casa de Deus. Porém, essa alegria não é só para a minha vida, não. É para a sua vida também, amém? Os seus filhos vão servir aqui na casa de Deus. Serão, se já não são, bênçãos. E se são bênçãos, serão mais ainda no nome de Jesus, amém? Esse é o nosso desejo. Ah, mas eu não enxergo. O meu filho está nas drogas. Né? A minha filha está afastada da igreja. Meu irmão, a maturidade espiritual nos faz enxergar com os olhos da fé. E é isso que muda a nossa vida. É a forma que nós enxergamos a vida. Maturidade, ela requer reordenação radical das prioridades. Eu vou dizer de novo, né? É uma frase forte e que você tem que compreender. A maturidade requer de nós, exige de nós, reordenação radical das prioridades. Pode ser que você esteja um pouco atrapalhado na sua vida, talvez perdido. Quem nunca se encontrou meio perdidão na vida, né? Sem saber assim o rumo, né, que se deve tomar. Todos nós já passamos por isso. E temos esse tipo de experiência. Agora, para que nós sejamos pessoas com maturidade espiritual, muitas vezes nós vamos ter que reordenar as nossas prioridades. Reordenar as nossas prioridades. Colocar realmente na frente. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair cortando as coisas. Às vezes o que nós precisamos é somente reordenar. Né? É a curva ABC. Né? É colocar as coisas que são realmente prioridades na nossa vida na frente. Na frente. Nós estamos chegando agora no final de ano. Final de ano é um período assim, de muita alegria, de muitas festas, porém é um período muito complicado. Né? Por quê? Porque chega no final do ano, parece que as pessoas perdem a ordem natural das coisas. Né? Parece que inverte, parece que as coisas ficam um pouco bagunçadas. Por isso essa reorganização, essa reordenação radical de prioridades, ela tem que ser constante na nossa vida. Você já parou para sentar com uma folhinha de papel e escrever ali as 3 prioridades que você tem na sua vida? Você já fez esse exercício de listar aquilo realmente que é importante? Ah, pastor, esse ano está acabando e eu não alcancei nada. Eu fui lá no culto da virada. Tantas coisas, tantas expectativas, tantos sonhos que eu tinha dentro do meu coração. Eu nada alcancei, não consegui. Talvez você não tenha conseguido justamente porque você não priorizou. Nós vivemos num mundo de atividades. É um mundo ativista em todos os sentidos. Gente, ficar descansando às vezes por 1 hora em casa dá até vergonha nos dias de hoje. Não é? Oh meu Deus, estou aqui parado sem fazer nada, deixa eu tentar achar alguma coisa para fazer. Né? Você já se encontrou desse jeito? Né? Às vezes você está ali, né, no seu tempo de descanso, né, Edmilson? Edmilson é advogado, muito atarefado, estava conversando esse dia comigo. Né? Eu creio que acontece isso. Eu vou deitar um pouquinho aqui. Né? Vou mexer um pouquinho no pomar, que o Edmilson gosta de fazer isso. Né? Aí você meu Deus, estou aqui parado sem fazer nada, como se descansar não fosse nada, né? É tão importante quanto trabalhar. Descansar é tão importante quanto trabalhar. Tirar férias é tão importante quanto
trabalhar. E o mundo que nós vivemos é desse jeito, gente. Nós vamos colocando atividade, e é informação, Nós vamos preenchendo os nossos dias e nós vamos nos complicando, Nós vamos trocando as mãos pelos pés e daqui a pouco a nossa vida está toda complicada, está toda embaralhada, está toda bagunçada. Sabe por quê? Porque nós não ordenamos as nossas prioridades. Eu estou lendo um livro, que foi um livro indicado pelo Josué Gonçalves. Nós fomos numa reunião de pastores, ele estava ministrando, e eu não vou falar o nome do livro, nem o autor não, que eu vou terminar de ler, mas se ele indicou, é um livro muito bom, que fala exatamente a respeito disso, de você olhar para a sua vida e ter uma prioridade. E eu achei interessante o que ele disse. Ele fala assim, eu tenho uma prioridade. Eu quero que aqui no Brasil, quando alguém pensar em família, pense no meu nome. Porque ele é um pastor que trabalha muito, ministra muito a respeito de famílias, de ministrações excelentes. Eu não acompanhava muito, porém, comecei a acompanhar mais as ministrações. Coisa muito boa, gente, coisa muito boa. E ele fala assim, o meu foco é esse. Se você perguntar para mim, eu sei o que eu quero. Qual é o meu principal objetivo? Você sabe? Você sabe? Você tem isso organizado na sua vida? Qual é o foco nesse sentido de organização? Ou, se você já compreende, como você vai reorganizar a sua vida? Porque essa reorganização é o que vai gerar em nós eficiência. Eu costumo dizer em casa, e o que a gente fala, nós somos cobrados, mas eu falo em casa assim, que duas palavras não existem. O tudo e o nada. O tudo e o nada. São duas palavras que não existem. Inclusive em casa, elas são muito pouco usadas. E quando a gente usa o tudo e o nada, o pau quebra. Então, é tudo e nada. Então, quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Quem não faz nada nunca vai alcançar o tudo. Nós temos que ser pessoas equilibradas. Encontrar a boa medida. A palavra de Deus nos ajuda a encontrar a boa medida. Para isso, temos que ter a nossa vida muito bem organizada. Eu iniciei o ano com o propósito de focar na minha família, organizar a minha casa. Se dedique a isso. Não perca um culto de casais. Tivemos um evento maravilhoso dia 15 de novembro. Negócio assim mesmo, sabe, pancada. Coisa bacana. Não perca. Ano que vem nós vamos ter aqui um encontro de casais, um lugar bacana. Amém, Samira? Estou sabendo aí, Então, com a Samira, assim, cada mergulho é um flash, É uma surpresa, Então, vai ter um lugar bacana aí. É o seu foco, invista. Quantos livros você leu, a respeito? Livros bons a respeito disso. O quanto você investiu? O quanto você leu da palavra de Deus e aplicou na sua vida? O quanto de momentos, a Adra falou aqui, de férias, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de viajar para muitos lugares. Porém, assim, um dos lugares que a gente tem mais alegria de ir, é aqui em Porto Ferreira, que é uma viagem aqui de 1 hora e pouco, O meu pai tem uma chácara ali, é uma chácara muito simples, gente, muito simples. Agora que ele deu uma melhorada, ele reformou, ampliou os quartos, mas a gente ia na chácara quando tinha 2 quartos só. Dormia um amontoado com o outro, Minha família se reúne no final de ano no Natal, dormia. Agora ele aumentou, graças a Deus. Nós, por tanto tempo, eu vou em Porto Ferreira passar final de ano, fazem 37 anos, 37, desde criancinha. Eu com a minha família, nós passamos o Natal lá. Então, na chácara do meu pai, por tanto tempo, a gente comprava uma piscininha de plástico, Uma piscininha de plástico. Depois as crianças foram aumentando, a gente foi aumentando a piscininha de plástico, e enchia, e quando era criancinha, ficava até amarelada de xixi.
né? E você tinha que ir trocando, né? E aí foi aumentando, né? Aí não deu mais, né? Aí meu pai passou o chapéu, né? Esse ano, né? Pegou um pouquinho de dinheiro de cada um, né? E tem uma piscina agora lá que dá até para adulto entrar, mas é agora. Sempre foi muito simples, né? No rateio familiar do final do ano, cada um leva um pedaço de alguma coisa, junta tudo e faz um inteiro, né? E divide e tal. Né? É a maior alegria para a gente, né? Fazer uma viagem aqui, né? Pertinho. Talvez, com certeza, uma das melhores viagens que nós fazemos, né? Essa viagem aqui, esse tempo que nós ficamos ali, né? Num lugar simples. Você quer realmente priorizar? Ah, para priorizar eu preciso de dinheiro. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Para priorizar, você precisa de sabedoria vinda de Deus. Para priorizar, você precisa de atitude. Qual foi o seu objetivo? Ah, meu objetivo no início do ano foi realmente ser uma pessoa, um profissional melhor. O que você fez para isso? O que você fez para isso? Você procurou se aperfeiçoar? Procurou fazer um curso? Você reordenou radicalmente as suas prioridades? Você deixou um pouco o celular de lado? Você deixou um pouco a TV de lado? Você realmente reorganizou? Você realmente se dedicou a isso? Você se empenhou mais? Chegou 15 minutos mais cedo no trabalho, saiu 15 minutos mais tarde? Deixou ali o seu lugar de trabalho mais organizado? Procurou fazer o seu trabalho de uma forma diferente? Gente, isso é reordenação radical de prioridades. Se nós não fizermos isso, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. E reordenar isso, reorganizar a nossa vida, é uma questão também que faz com que a gente adquira essa maturidade tão sonhada, né? A Adra, ela pega no pé das crianças lá em casa, né? Lá a maturidade é realmente forçada, né? É assim, né? Tem que ajudar. Se bem que, né, de vez em quando a gente fica devendo alguma coisa, né? Mas tem que ajudar. Né? Criança, né? Se você não colocá-la nas etapas corretas, ela congela na etapa, gente. Não estou dizendo que você vai pegar seu filho de 10 anos, né, e vai colocar ele para cobrir de telha a sua casa, né, rebocar a parede. Não é isso. Mas 10 anos já faz bastante coisa, viu? Faz bastante coisa. 12 anos, né, Chloe? Faz bastante coisa, né? Graças a Deus. Então, isso é reorganização radical das prioridades. Isso também é uma questão de maturidade. Se você for a cada desespero ficar mudando as suas prioridades, prioridade nenhuma você vai ter. Amém? Vocês entenderam a respeito disso? Agora, eu creio que a chave, uma das chaves, talvez a chave principal da maturidade, seja algo chamado perseverança. Eu prego muito a respeito de perseverança. Se você buscar no nosso canal aí no YouTube, né, das pregações, você vai ouvir muito eu falando a respeito de perseverança. Sabe por quê, gente? Eu acredito muito na perseverança. Eu acredito nos dons. Eu acredito no dom natural. Sabe, de pessoas que têm habilidades para fazer algo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus também, né, Ele nos dá ferramentas, nos dá dons, nos dá habilidades. Eu creio em tudo isso. Porém, eu creio na perseverança. Porque a perseverança ela é muito mais forte do que tudo isso. Pessoas que reordenam radicalmente as suas prioridades e seguem nesse sentido, perseverando, são pessoas que alcançam maturidade, alcançam um caminho saudável de vida. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão, e a expressão é andar no Espírito. Andar no... Você vai ver Paulo, ele colocando esse andar no Espírito em diversas cartas e em diversos momentos. Sabe o que é esse andar no Espírito? Sabe o que é esse andar? Não, o que é o andar? Ele começa com o quê? Com um passo. O andar no Espírito
significa de passo a passo. Um passo de cada vez. Porém, passo a passo. Isso é andar no Espírito. E isso é uma das maiores chaves para que a gente compreenda a maturidade. Quer ser uma pessoa madura espiritualmente? Passo a passo. Um passo de cada vez. Né? Eu fico feliz de ver pessoas crescendo constantemente no Evangelho. Crescendo constantemente. Me preocupa aquelas pessoas, sabe, muito alavancadas nas suas decisões. Pastor, eu vou... Inauguramos a sala de oração. Vai completar 7 meses agora. Pastor, que sala de oração bacana, que coisa linda. Eu vou estar aqui todos os dias. Dá vontade de fazer... Calma. E eu ouvi isso. Mas, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar todos os dias em um dia na semana? Pastor, é pouco, eu quero mais. Então, assim, vamos começar no dia da semana. E depois você aumenta, né? Ah, meu irmão, durou um mês. Durou um mês. Né? Então, gente, né, eu gosto muito de ver as pessoas, sabe, que chega aí, senta nessa cadeira e ouve a palavra. Que quando ouve a palavra, sai por aquela porta e luta para que aquela palavra seja realidade. E a pessoa, ela batalha a semana. Às vezes até errando, mas agora eu errei, não sei que não pode. É a pessoa que luta. E que ela volta no outro domingo, senta aqui na cadeira e ela fala, eu vou prestar mais atenção. Porque se eu conseguir absorver e aplicar 10% da palavra, nessa semana eu quero alcançar 15%. E a pessoa, ela vai crescendo. Então ela vem no culto do domingo, daqui a pouquinho ela começa a vir no culto de quinta-feira, daqui a pouquinho ela está já na célula, ela está no discipulado, daqui a pouco ela começa a entender o princípio da oração, e ela vem na oração, começa a estar na oração uma vez por semana, e você sabe que você já pode contar com aquela pessoa. Gente, isso é o passo a passo. Isso é o passo a passo. Não existe o tudo, como não existe o nada. A boa medida. E pessoas que entendem isso, que a maturidade espiritual, este andar no Espírito, envolve um passo de cada vez. Essas pessoas são as pessoas que perseveram. E perseverando, permanece na igreja. Está chegando na igreja aqui agora? Ai, pastor, eu estou amando a igreja. Vou vir em todos os cultos, em todas as reuniões. Eu fico feliz. Não estou te proibindo, não. Venha mesmo. Mas você quer perseverar? Eu não vou faltar nos domingos. Comece. Não vou faltar nas quintas. Não vou faltar no discipulado. Vou faltar na célula. Monte o quê? A sua prioridade. Radicalmente a sua prioridade. E você vai estabelecendo as suas metas. Metas espirituais. E você vai crescendo. Um passo de cada vez. Um dia melhor do que o dia passado. Um passo de cada vez. Cada mês mais semelhante com Cristo Jesus. Cada ano mais alinhado com a palavra de Deus. Eu gosto muito de olhar isso. De olhar as pessoas e ver que as pessoas, elas estão não somente chegando na igreja, elas estão permanecendo na igreja. E mais do que isso, elas estão crescendo. Sabe por quê? Nós não somos uma igreja de programação. Sabe por que nós não somos uma igreja com um foco em uma área apenas da vida da pessoa? Exatamente por causa disso. Nós sacrificamos muitas vezes a possibilidade de sermos uma igreja numericamente grande para sermos uma igreja de ensino da palavra de Deus, de conduzir as pessoas, não a estarem somente dentro do ambiente, mas de conduzir as pessoas aos céus. Amém? Esse é o nosso objetivo. E eu sei que esse objetivo, ele vai se cumprir, sabe quando? Quando nós
adquirirmos maturidade espiritual. Maturidade espiritual é um ponto, é uma nota que se chega, não, é um caminho que se percorre. É um caminho que se percorre. Eu sou um pastor aqui dessa igreja, mas eu digo para vocês, tantas áreas da minha vida, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer e eu preciso ser melhor. Se você duvida disso, pergunta para a Adra que está me olhando, que esse olhão grandão aqui na frente. Precisamos melhorar. Então esse andar no Espírito é passo a passo. Saiba que você tem tudo para ser uma pessoa madura. Segunda carta de Pedro, desse mesmo livro que nós lemos, o versículo de número 3 do capítulo 1 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, e o texto segue. Deus já nos deu tudo. Eu vou ser maduro financeiramente quando eu tiver a promoção e receber mais. Isso é uma mentira. Eu vou ser maduro no relacionamento familiar, né? Quando eu ler 20 livros, a Bíblia toda e fazer todo aquele... Não é a realidade. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Você tem tudo hoje para ser melhor do que foi ontem. E é isso que nós precisamos entender. E eu encerro essa ministração lendo o versículo 5, 6, 7 e 8 do capítulo 1, também da segunda carta de Pedro. Diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa madura, ela é eficaz, ela não fica ociosa. Tem muita gente dormindo no ponto. Quem dorme no ponto perde o busão. Sabe disso, né? Não durma no ponto. Ocioso. Para não dizer preguiçento. Eu não falei preguiçento não, tá? Eu poderia dizer, mas não disse, tá? É ocioso. Né? Dorme no ponto. Não consegue. Eficaz. Uma pessoa com maturidade espiritual, ela é eficaz. Ou seja, ela faz aquilo que é preciso fazer. Né? E ela não é estéril. Ou seja, ela é frutífera. Ela é viva. Ela não espera, sabe, ter um curso teológico, ter 20 anos de igreja para dizer o que Jesus fez na vida dela. Ela transmite, compartilha vida. Tem pessoas que chegam na igreja, tem um mês aqui de convertido na igreja, mas quando você conversa com a pessoa, ela transmite vida. Sabe por quê? Porque aquilo que ela recebeu, ela aprende a compartilhar. Isso é maturidade espiritual. Eficiência, eficaz e frutífero são as pessoas que têm maturidade espiritual. Pois bem, eu falei muito e falei a respeito de muitas coisas. O que é o meu desejo? O meu desejo é que você compreenda essa palavra. Que você talvez não absorva tudo. Porém, eu creio que o Espírito Santo de Deus deixou algo dentro do seu coração. Talvez você precise, nos momentos de decisões, lembrar que você precisa ser semelhante a Jesus. Talvez você precisa reorganizar radicalmente as suas prioridades. Talvez você precisa ser mais dependente de Deus. Talvez a sua grande dificuldade seja dar continuidade, ser perseverante, andar no Espírito é passo a passo. Porém, eu creio que nós, como igreja, nós estamos crescendo.
Eu fico feliz de ser pastor de uma igreja madura, que tem amadurecido, que tem crescido, que tem sido edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Assim é a nossa igreja. Sendo assim, assim também é a sua vida. Amém? Que você receba essa palavra, que essa palavra faça morada no seu coração e que você saia daqui com um desejo ardente no fundo do seu coração de ser uma pessoa madura espiritualmente. Uma pessoa com maturidade espiritual é uma pessoa dependente do quê? De Cristo. Dependente dessa palavra que você conhece e que você tem recebido. Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Senhor, nessa manhã eu oro por todos aqueles que deixaram o seu lar e estão aqui nesse espaço. Eu oro por todos aqueles, ó Pai, que estão conectados, também participando, ouvindo, recebendo dessa palavra. Eu intercedo por cada um aqui neste momento. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós entendemos que a sua palavra é quem transforma a nossa vida. É a sua presença, é o seu agir, é o seu mover. É a revelação dada pelo seu Espírito ao nosso coração. É isso que transforma a nossa vida. E esse é o nosso desejo. Queremos, ó Pai, adquirirmos maturidade. Não a maturidade natural que nos torna independentes, mas a maturidade espiritual que nos torna dependentes de Ti. Pai, acrescente em nós mais fé, acrescente em nós mais ousadia, nos dê, ó Pai, mais sabedoria, nos dê, ó Pai, perseverança. Entendemos que andar no Espírito é o passo a passo, ó Pai, e que nessa manhã nós possamos dar mais um passo rumo àquilo que o Senhor tem pretendido para as nossas vidas. Nós vamos ministrar uma canção e eu quero que você agora aí no seu lugar continue intercedendo a Deus. Continue orando, pedindo. Rasgue o seu coração. Mostre, demonstre a Deus aquilo que está em você, que é a sua verdade. Expresse a sua verdade a Deus. Mesmo que essa verdade talvez não seja tudo aquilo que você queria que fosse, porém é a sua verdade. Expresse a Deus e você vai ver o Senhor tocando a sua vida.